O tema que a gente escolheu para hoje se chama ilusão. A palavra de Deus nos diz assim: busquem o bem, não o mal. Tenham vida, e então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Amós 5, versículo 24. Meus queridos, parece que no Brasil, de certa forma, está na moda ser evangélico. Tem de tudo quanto é coisa, tanto coisas boas como coisas ruins. Multidões se aglomeram nas caminhadas para Jesus. Os templos lotam de gente dando testemunho de sua fé, erguendo mãos em adoração, olhos cheios de lágrimas. Mas será que todas essas pessoas estão mesmo comprometidas com Jesus? Praticamente qualquer uma delas afirmará concordar com a mensagem do Evangelho. E, aliás, muitos citam o nome de Deus a cada frase, como se com ele andassem em tempo integral. Mas a vida, como vai? Que Deus nos ilumine para enxergar claramente como anda a nossa caminhada com Ele. Meus queridos, como nós falamos no início, vamos falar sobre ilusão. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida, e então o Senhor, os Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Amós 5, versículo 24. Queridos, nós vivemos tempos em que ser crente parece que está na moda. Igrejas cheias, multidões em marchas e eventos. Muitos levantando as mãos, chorando, cantando. Mas será que tudo isso é compromisso real com Jesus? Ou apenas uma ilusão religiosa? A fé que parece ser, mas não é. O profeta Amós foi levantado por Deus num tempo de religiosidade vazia. O povo de Israel oferecia cultos, cânticos, festas, mas o coração estava longe do Senhor. Assim também acontece hoje. Muitos falam o nome de Deus em cada frase, mas vivem sem obedecer a sua voz. Muitos se emocionam no culto, mas continuam presos ao pecado no decorrer da semana. Muitos exibem fé, mas não têm vida transformada. E isso se chama ilusão. É como sombra sem corpo, como máscara sem rosto. Queridos, a aparência não sustenta nossas vidas. A fé de aparência, ela pode enganar os homens, mas nunca engana a Deus. Jesus diz em Mateus 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, meus queridos, não adianta apenas levantar as mãos, é preciso levantar o coração também. Não adianta apenas chorar no culto, é preciso viver em santidade no dia a dia. Não adianta parecer crente,
é preciso ser discípulo. E quando a religião se torna um teatro? Muitos transformaram a fé em espetáculos, palcos lotados, mas corações completamente vazios, discursos fortes, mas vidas sem fruto, aparências de piedade, mas negando o poder de Deus. O apóstolo Paulo advertiu em 2 Timóteo 3, versículo 5, dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Então, a fé teatral emociona, mas não salva. Amém, meus irmãos? O chamado de Deus: busquem o bem. Queridos, Deus não rejeita a oração sincera, mas abomina a falsidade. Em Amós 5, ele não queria apenas músicas e festas, ele queria justiça correndo como um rio e retidão como um ribeiro perene. O Senhor nos chama a viver a fé de dentro para fora. Não apenas cantar sobre amor, mas praticar o amor. Não apenas falar de santidade, mas andar em santidade. Não apenas pregar sobre a cruz, mas carregar a cruz. Meus amigos, meus irmãos, estamos cansados de ver multidões pelas ruas. Eles podem enganar. Estar em meio a milhares não significa estar no centro da vontade de Deus. Aplaudir no culto não significa obedecer no secreto. O caminho do Evangelho é estreito. Em Mateus 7, versículo 13 e 14 nos diz: poucos são os que o encontram. A fé verdadeira não é barulho de multidões, mas voz de corações sinceros diante de Deus. E como viver e como vencer a ilusão e viver a verdade? Primeiramente, examine-se diante da palavra. 2 Coríntios 13, versos 5. Não se compare com os homens, mas com a Bíblia. Segundo, busque intimidade com Deus. Oração e leitura diárias não mantemos no culto. Terceiro, pratique o Evangelho. Ame, perdoe, sirva, viva diferente do mundo. Quarto, peça discernimento. O Espírito Santo revela quando ainda vivemos de aparência. Eis aqui 3 versículos que nos ajudam muito. Em Mateus 15, versículo 8 diz assim: este povo me honra como jurados, mas o seu coração está longe de mim. Em 2 Coríntios 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que possamos viver a vida cristã de verdade.
que sejamos luz para os outros, não é? Meus queridos, vamos fazer uma oração por sinceridade e vida real. Senhor, livra-nos da ilusão da religiosidade vazia. Abre os nossos olhos para que não vivamos de aparência, mas em verdade. Transforma o nosso coração para que nossa fé seja genuína, nossa adoração seja sincera e nossa vida um reflexo da Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu não quero viver de ilusão. Quero viver de verdade com Cristo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, pois aqui todos os dias você vai ouvir a verdade que liberta. Amém? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.